Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando mais um episódio aqui do Radinho de Pilha, 15 de maio de 2025. E eu acho que todos os brasileiros, quantos somos hoje? Uns 200 milhões, já perdi a conta. A gente deveria celebrar, ou pelo menos refletir, sobre um dia, há muitas décadas, quando uma avó resolve dar de presente para sua neta um livro chamado A Caçadora de Micróbios. Por que eu estou contando isso? Porque aquela garotinha curiosa, né, que tinha interesse pela natureza, ela leu o livro e pronto, acendeu ali, né, uma luz, acendeu um caminho e ela percebeu que ela poderia, um dia, com a ciência, combater a fome. Simples assim, e eu estou falando aqui da infância de Mariângela Hungria, que eu deveria estar em todos os programas de televisão, todos os podcasts desse país. Eu espero que eu consiga transmitir, sei lá, por que eu estou dando esse destaque todo, merecidíssimo, aliás. Mariângela Hungria acaba de receber o Prêmio Mundial de Alimentação, né, um prêmio criado na década de 70, é praticamente o Prêmio Nobel da Agricultura, por um trabalho que, puxa, não só está na sua mesa, mas está nos resultados de um segmento inteiro da indústria, está nos resultados inteiros, né, das finanças públicas, que é o seu trabalho absolutamente inspirador, ainda mais pelo contraste com que eu tenho para contar um pouco mais para frente, né, um contraste brutal com o papel de outras indústrias, mas o trabalho da Mariângela é absolutamente extraordinário, porque ele é uma bússola para uma agricultura mais sustentável, porque o trabalho da Mariângela é um trabalho que tenta substituir os fertilizantes artificiais, os fertilizantes que são aí muitas vezes importados, a gente gasta uma grana importando fertilizante, né, ao invés de você usar todas essas substâncias que acabam em algum momento indo para os rios, poluindo os rios, fazendo eutrofização dos rios, substituindo isso por técnicas biológicas. Ela foi uma pioneira, eu não vou saber aqui os detalhes todos, eu não sou um biólogo, vocês sabem disso, mas uma coisa que afeta imensamente o crescimento de qualquer planta é a disponibilidade ou acesso a nitrogênio. Plantas não costumam fixar nitrogênio. A gente falou aqui no episódio sobre cientistas fascinados com um certo tipo de milho numa cidadezinha pequena no México, porque esse milho conseguia fixar nitrogênio por conta de uma parceria, de uma simbiose com bactérias e raízes aéreas. Era uma história de louco. Pois bem, naquele momento a gente já estava falando da importância que é o nitrogênio para as plantas crescerem, senão elas não conseguem fazer proteínas, não é? E o trabalho da Mariângela é justamente como é que eu posso ajudar as plantas a crescerem mais, né, usando coisas naturais, por exemplo, bactérias que podem ajudar a fixar o nitrogênio. E aí os detalhes todos, eu vou dar o link aqui para uma reportagem bastante bacana da BBC Brasil, isso vai estar na capa do Estadão, na capa da Folha, ao invés de, sei lá o que, Janjas e outras maluquices que acabam roubando a atenção da gente. O trabalho da Mariângela é extraordinário, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista de meio ambiente, mas também do ponto de vista econômico, né? A gente economizou, se eu não me engano, ali eu estou vendo, acho que centenas de bilhões de reais com essa história de deixar de importar ou deixar de usar esse tipo de suplemento. O impacto ambiental que isso reduziu é colossal. Eu não sabia, eu já comentei aqui com vocês, acho que eu comentei ontem, inclusive, né, desse papel um pouco questionável do cientista Fritz Haber, o cientista alemão que descobriu como tirar nitrogênio do ar para conseguir transformar em adubo, não é? A gente tem que agradecer, pena que depois ele acabou virando, né, um colaborador do regime nazista e acabou inventando armas químicas, etc. e tal. Mas o que acontece, sim, né, uma boa parte da nossa alimentação depende desse processo Bosch-Haber que fixa o nitrogênio, mas o que eu não sabia é que esse processo de como fazer adubos, né, a partir do ar,
ele consome muita energia, acho que para cada quilo de nitrogênio consome 10 barris de petróleo, o que significa que cada quilo de nitrogênio acaba lançando na atmosfera 10 quilos de gás carbônico. Então, quando a Maria Ângela desenvolve processos que são orgânicos, com micro-organismos, que vão ajudar as plantas a crescerem mais, né, gastando menos e prejudicando menos o meio ambiente, é realmente de tirar o chapéu. Então, eu acho que a gente tem aqui que refletir sobre o impacto que teve, né, esse gesto, né, de uma avó atenta, né, que ao invés de falar, olha, larga essa coisa e vai aprender a tricotar, lavar roupa, seja lá o que for, porque a gente está falando de décadas e décadas atrás, né, ela percebeu ali um certo brilho nos olhos, ela percebeu ali uma curiosidade sagrada, né, e não só uma curiosidade sagrada, mas algo mais sagrado ainda, que é o desejo de impactar a vida das pessoas, de fazer diferença no mundo. Então eu começo o radinho fazendo o radinho de hoje. Ontem a gente estava homenageando uma outra cientista mulher, a Lise Meitner, super injustiçada na vida, né? Ela, imagina, quem estiver fazendo, minha mulher é voluntária num centro de tratamento de crianças com câncer, elas estão lá usando radioterapia. Se é radioterapia, todo mundo tem que, né, acender uma vela em memória a Lise Meitner, que foi uma das pioneiras na descoberta de como usar elementos radioativos, por exemplo, para fins medicinais. Pois bem, então hoje eu fico super feliz que eu possa mencionar o trabalho super inspirador pelo qual a gente deveria ter uma gratidão gigante, né? A Embrapa, ela é uma pesquisadora da Embrapa, a Embrapa tem um papel extraordinário que deveria ser mais reconhecido. Então é muito bom a gente poder começar com algo tão inspirador assim, ainda mais quando algumas histórias que eu tenho para contar aqui são meio de arrancar os cabelos. Então vamos direto para a questão toda. Já que eu falei é curioso, eu mencionei esses dias que eu tive um desafio uma vez, que era dar uma palestra para desenvolvedores. Eu não sou desenvolvedor, e eu resolvi, né, ser um pouco mais ousado e falar sobre ética, e para buscar exemplos de repente, gente que era brilhante no campo técnico e científico, mas do ponto de vista de ética merecia, sei lá, né, ser questionada. Eu citei naquele momento Fritz Haber, que foi esse cara que inventou esse processo de produzir fertilizantes a partir do aro, que na época era praticamente um milagre, mas que acabou sendo um colaborador, né, na Primeira Guerra Mundial, acabou indiretamente criando ferramentas para o holocausto dos judeus. Bom, ok. Mas eu também me lembro, acho que do Midley, que, se eu não me engano, que também foi o cara que foi o pioneiro, se eu não me engano, no uso do chumbo na gasolina. E, se eu não me engano, acho que o Midgley também foi o pioneiro do uso do quê, meu Deus do céu, do CFC? Agora me deu branco, mas de qualquer maneira, eu lembro de ter comentado sobre essa inovação disruptiva na época, que foi você conseguir produzir alguma substância que fizesse as geladeiras mais eficientes, mais seguras. Faz tempo que a humanidade tenta descobrir jeitos de conservar mais os alimentos. Em algum momento começamos a descobrir... aliás, eu acho que eu já tive... O meu antigo sogro, ele lembrava, né, do tempo em que chegava na porta da casa dele, né, nos Jardins de São Paulo, chegava uma carrocinha com gelo em cubos. O cara pegava uma barra de gelo gigantesca com um tipo de como é que chama aquilo? Um tipo de uma pinça gigante, esqueci como chama, né? Então você pegava aquele bloco que vai pesar quilos e quilos, e aquele bloco de gelo você colocava num avô da geladeira, né, numa das primeiras versões de gelo. Daí que vem icebox em inglês, porque era literalmente uma caixa em que você colocava gelo, era a maneira de você conservar. Mas com o tempo começaram a surgir outros processos de você refrigerar os alimentos, mas os primeiros processos, que eram baseados, sim, num processo termodinâmico, gás que comprime e descomprime, os gases usados não eram exatamente seguros, né? Então esse vídeo do Veritasium é um canal de divulgação de ciência que está sempre sendo mencionado aqui no Radinho, eu recomendo que vocês sigam, né? Ele cita justamente isso, que as primeiras geladeiras eram perigosas. Teve um incidente, acho que em Chicago, em que, sei lá, uma sequência de incidentes em Chicago, onde várias pessoas morreram por conta de intoxicação com esse gás.
em outros casos esse gás podia explodir, então havia aí uma pressão para que alguém descobrisse um gás. A palavra pressão foi um trocadilho involuntário, né? E aí o que acontece, várias empresas correndo atrás, e a empresa DuPont, aliás, eu trabalhei numa agência que atendia a DuPont, faz tempo isso, né? A DuPont tinha lá um pesquisador tentando pesquisar alternativas para esses gases que eram usados, e ele resolveu fazer testes com compostos à base de flúor. Toda vez que eu ouço a palavra flúor, não estou pensando aqui no Robert Kennedy, aquele completo maníaco, que é um ministro lá do Trump, que quer tirar o flúor da água. Esse flúor na água, em princípio, está tudo bem, mas flúor é um elemento bastante agressivo. Então, quando eu ouço flúor, eu já fico um pouco preocupado. Pois bem, ele estava tentando fazer ali um gás novo, um gás à base de carbono com 2 átomos de carbono com 4 átomos de flúor. Eu não lembro como é que é o nome desse composto. Ele estava trabalhando com esse gás, aí foi para casa, né, voltou no dia seguinte no laboratório. Quando ele abre o cilindro, quando ele vai tirar o gás do cilindro, não tem pressão nenhuma. Ele fala, pô, o que aconteceu? Cadê o meu gás? Cadê o meu gás de flúor com carbono? Não é? Aí ele abre, serra, né, para ver o que aconteceu, e ele descobre que dentro do cilindro tinha um pó branco. Ele falou, putz, o que aconteceu que o gás virou um pó? O que acontece, né, vamos voltar um pouco aqui, todo plástico, não só plástico, mas várias substâncias são o que a gente chama de polímero. Polímero é quando você tem um átomo, uma molécula, melhor dizendo, que ela se conecta uma na outra, e vai fazendo como se fosse um colar de pérolas. Elas vão se conectando uma na outra e vai virar um macarrão comprido, né? Então, é uma repetição desse núcleo, né? Você tem como se fosse um carimbinho, você vai tum, um conecta no outro, né? Como são vários, chama polímero. Então, plásticos são basicamente polímeros, eles conseguem fazer essas longas cadeias, nylon, por exemplo, né? É uma longa sequência de moléculas que vão se conectando umas nas outras, são polímeros. Então, o que aconteceu ali é que aquelas moléculas, que eram um gás, imagina você, né, 2 carbonos com 4 flúor dando bobeira em volta, em certas condições, um carbono liga no outro, um outro liga no outro, outro liga no outro. Quando você vai ver, você tem ali um trenzinho, como se fosse efetivamente um trenzinho, e aquilo já não é mais um gás, aquilo é um sólido. Ele falou, putz, que porcaria, deu tudo errado, né, vamos começar tudo de novo. Mas aí ele falou, deixa eu testar um pouco esse pó que eu fiz aqui. E aí ele testou, vamos ver se eu consigo dissolver em água. Não, ele repele a água. Puxa, que coisa engraçada. Vamos tentar dissolver com ácido. Também ele é absolutamente indiferente ao ácido. Então vamos tentar dissolver com uma base. Absolutamente indiferente a uma base. Ele percebeu que ele tinha criado sem querer um elemento que era o mais inabalável, indestrutível, né? Uma coisa com uma estabilidade simplesmente espantosa. Ele tinha descoberto o que mais para frente vai ser chamado de Teflon. Porque Teflon é tetrafluor alguma coisa, e a DuPont já fazia o rayon, já fazia o nylon, resolveu fazer o Teflon. Eles patenteiam o Teflon, e o Teflon que você hoje certamente deve ter em alguma coisa aí. Alguma coisa aí tem Teflon, pode ser a frigideira, ou então pode ser, sei lá, tem Teflon em tudo quanto é canto. Naquele momento, puxa, que coisa sensacional, descobrimos uma coisa que tem uma resistência química extraordinária. E os Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, coincide com a Segunda Guerra, eles estavam desesperados em busca de algum tipo de substância que resistisse à corrosão. Por quê? Não só para máquina militar, né? Você tem uma série sei lá, os caras estão fazendo tanque que nem louco, avião que nem um louco, bomba que nem um louco e tal, e você precisa diminuir atrito e diminuir corrosão. Então o Teflon para isso era uma maravilha, mas o que acontece é que para você refinar urânio para fazer bombas atômicas ou até para fazer usinas nucleares também, o que acontece é que num certo ponto desse processo de fabricação, você tem um composto ali de urânio, que eu já esqueci qual que era, que é super corrosivo, e aquilo destruía absolutamente tudo, e você tinha que trocar a tubulação o tempo inteiro, e se aquilo vazasse era um horror.
Aí quando os caras descobrem o Teflon, falam, cara, isso vai fazer toda a diferença. Então vamos fazer as juntas de Teflon, vamos tentar fazer peças de Teflon. O Teflon naquele momento era basicamente um pó, então você conseguia compactar aquilo e fazer umas peças, aquilo já foi uma revolução, né? Começaram a fazer até munição coberta de Teflon, mas tinha uma questão, o Teflon, vamos lá, o Teflon, eu juro, não é o vilão dessa história, porque Teflon, em princípio, é inerte. Se você engolir Teflon da sua frigideira, isso vai passar batido, não tem problema. O problema é que o Teflon, com todas essas propriedades magníficas, né, que o governo americano adorou, né, deve ter feito muita diferença no esforço de guerra, etc. e tal, o Teflon, ele é meio, ele não é muito simpático, ele é indócil, ele não é fácil de aplicar, ele não é fácil, você não consegue pintar alguma coisa com Teflon, porque ele não dissolve em nada, ou quase nada. E aí o que acontece, a Dupont descobre que a 3M está trabalhando com um tipo de solvente, também à base de carbono e flúor. Oh, que coincidência! Esse também parece um polímero, é uma molécula comprida. Não chega a ser um polímero, é só uma molécula comprida. Acho que são 8 carbonos, um monte de flúor, só que numa ponta você tem uma hidroxila, um hidrogênio, um oxigênio, então aquilo funciona como um ácido. Então a 3M estava desenvolvendo esse ácido, e eu não vou lembrar aqui os detalhes, acho que também não interessa a ninguém. A Dupont percebe que ela consegue, com esse produto da 3M, que tinha um nome absolutamente cabeludo, e eles resolveram, para facilitar um pouco a vida, né, chamar de C8, porque tinha 8 carbonos, né, usando C8 eles conseguiam dissolver o Teflon, né, e fazer isso solúvel. Pô, legal, agora eu posso pintar alguma coisa, eu posso, sei lá, cobrir o sofá, né, eu passo isso daqui no sofá, ele vai ficar impermeável. Eu vou passar isso no meu casaco, ele vai ficar impermeável. Então, a maneira de você aplicar o Teflon de uma hora para outra se torna fácil. E aí pronto, isso cai no mercado consumidor, as pessoas ficam loucas com uma frigideira em que nada gruda, né? Isso até vira gíria, não, fulano é um Teflon, a gente já teve políticos Teflon, o Brasil acho que é um pioneiro nos políticos Teflon, onde nada adere. Então, que magnífico, que maravilha. Então, você vai ter produtos impermeabilizantes. É muito interessante porque a palavra do dia, eu sou um grande fã da newsletter e também do podcast do dicionário Merriam-Webster, e eles têm lá a palavra do dia. Todo dia se recebe uma palavra nova, e a palavra do dia hoje é impervious, que a gente poderia traduzir em português por impermeável. Pois bem, impermeável é aquilo que não passa nada, certo? Em que não passa água. Então, essa coisa impermeável virou, um negócio gigantesco. De uma hora para outra, Dupont estava fazendo bilhões e bilhões e bilhões e mais bilhões de dólares. Você tinha Teflon em tudo que você pode imaginar, né? E esse C8 também acabou sendo usado à torto e à direito. Certo? Mais ou menos. Que sucesso econômico, que beleza, né? Tecnologia, inovações disruptivas, vantagens estratégicas da geopolítica interna, mas o que acontece é o seguinte, se o Teflon é inerte, o C8 não é. Né? E aliás tem um filme, eu juro que me deu branco, eu não estou lembrando, eu vi outro dia desses com a minha mulher, era um filme, extraordinário, que era sobre um advogado que vai ajudar um fazendeiro, né, cujas vacas estão morrendo de uma maneira tenebrosa, horrível, pavorosa. E o fazendeiro mostra, olha, elas estão, eu estou do lado aqui de um aterro, né? Esse aterro está soltando uma água estranha, eu acho que as vacas estão morrendo por causa dessa água, né? Aí o fazendeiro registra tudo em vídeo. O filme é muito bacana, eu vou resgatar isso, eu juro, eu vou colocar na descrição desse episódio. Todos os episódios do Radinho tem todos os links do que eu estou comentando. O radinhodepilha.com tem todos os milhares de episódios com todos os dezenas de milhares de links. Está tudo lá. Então eu vou perguntar para minha mulher, acho que ela deve lembrar, mas eu não lembro. Mas essa história é real. Tanto que esse vídeo do Veritasium, ele vai justamente resgatar essa história, vai resgatar o material histórico e vai, inclusive, entrevistar o advogado. O advogado vai falar, olha, é o seguinte, esse cara chegou para mim, quando eu vi essa história, eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu vou resumir.
na verdade, esse fazendeiro ficava do lado de uma cidade, que era uma cidade que todo mundo trabalhava para quem? Para Dupont. Era uma planta que produzia, adivinha o quê? Teflon. E adivinha o que essa planta fazia? Ela lançava, né, ela não tinha um controle muito bom das suas emissões tóxicas, e muito desse CO8 e outras substâncias também iam parar no lixão, iam parar no rio. Moral da história, a água daquela região ali tinha um índice absolutamente astronômico, e a gente vai falar de índices astronômicos daqui a pouco, né, dessa substância dissolvida na água. A questão é, isso faz mal ou não faz mal? As vacas do cara estavam virando uma coisa de ruim, até difícil de ver, né, o que estava acontecendo com os animais. Mas era muito difícil o fazendeiro ter algum tipo de apoio, porque a cidade inteira trabalhava na Dupont. Todos eles eram muito gratos, porque a Dupont tinha feito parquinho, playground, cinema, pista de boliche e tal. Então todo mundo dependia da Dupont. Então o fazendeiro começa a ser tratado como persona não grata. Ele entrou num restaurante, todo mundo sai de lá, tal. Eles acabam movendo uma ação contra a Dupont. O que o advogado percebe é que, veja bem, a Dupont sabia. Então é isso que me pega, tá? E é isso que me pega, e é isso que me dói, e a gente vai perceber que a situação vai ficar um pouco mais complexa daqui a pouquinho. Porque a Dupont e a 3M, essas indústrias que estavam trabalhando com essas substâncias que hoje são chamadas de forever chemicals, que são químicos ou produtos químicos que são eternos, perenes, permanentes, não é? Não é essa fascinação da humanidade com coisas eternas, dá nisso, certo? Produz substâncias que não degradam, elas vão parar no meio ambiente e nunca mais demoram uma eternidade para desaparecer. Pior, produtos que inclusive, alguns desses produtos, eles quando entram no seu corpo, entram no seu metabolismo, o corpo se confunde, ele pode eventualmente assimilar isso vai se acumulando, o corpo não tem como eliminar, porque, vejam, são substâncias que não existiam. A evolução não está pronta para coisas que não existiam. Então, o corpo não sabe o que fazer, aquilo se acumula, e quando você percebe, você está com um nível altíssimo isso correndo no seu sangue. Né? Aliás, fazendo um parêntese aqui, essas substâncias todas, esses forever chemicals, vários países da Europa estão se mobilizando. A França está banindo, né? Não sei como o que o Brasil está fazendo a respeito. Esses forever chemicals muitas vezes são chamados de PFA, né? Esses PFAs, muitas organizações internacionais estão percebendo o risco que eles têm. Mas voltando aqui para a indústria, a Dupont e a 3M já tinham testes internos, já tinham feito experimentos, já tinham ali monitorado os seus funcionários, e eles sabiam que essas substâncias provocam câncer. Provocam câncer no intestino, no fígado não, acho que no rim, câncer nos testículos, câncer no pulmão, pode prejudicar o desenvolvimento de um feto. Né? Então eles fizeram experimentos com rato, com macaco, com cachorro, o diabo. Eles viam os próprios funcionários morrendo. O que eles fizeram? Sentaram em cima por décadas. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o chumbo na gasolina, certo? Sentaram em cima por décadas. Bom, esse advogado, depois de muito custo, ele conseguiu processar a Dupont veio a público, pagou uma indenização gigante para a cidade inteira, e aí o que eles fizeram? Acharam uma alternativa, né, para esse produto C8, aí a 3M desenvolveu um produto que ao invés de ter 8 carbonos tinha 6. Né, para não chamar de C6, porque senão todo mundo ia lembrar do C8, eles chamaram de alguma coisa que eu já esqueci, se é GX3, GT3, alguma coisa que parece nome de game. Não é? Agora estamos com um novo produto que, olha, isso daqui é legal, você não pode consumir, pode cair na água que não tem problema, o que não é verdade, porque eles sabiam que tinha problema, mas eles sabiam também que até a ciência e o departamento de monitoramento, os órgãos ambientais, conseguirem concluir alguma coisa, iam se passar de novo 20 anos, e enquanto esses 20 anos se passavam e as pessoas se intoxicavam, eles iam continuar faturando dezenas de bilhões de dólares. Então você percebe que nem todo cientista, ou nem todo técnico, nem toda pessoa com conhecimento tem, por exemplo, a ética ou o impulso que a Mariângela teve.
né, de usar esses conhecimentos justamente para resolver problemas humanitários e sociais sem prejudicar o meio ambiente. Não, os caras priorizaram o lucro. E não é falar que isso é culpa do capitalismo, porque assim, se a gente for ver também o que a União Soviética fez em termos ambientais, é uma coisa absolutamente assintosa, né? A única coisa que a gente fica sabendo menos, porque os caras censuram mais, não é? Mas então, essa história, vale muito a pena ver o vídeo, eu não vou, tem muitíssima informação, isso afeta você. Aliás, o próprio Veritas, o próprio apresentador ali, eu sempre esqueço o nome do rapaz, um rapaz bonzinho, né, e alguém oferece para ele um teste, quer fazer um teste para ver quanto você tem de PFA no seu sangue? Aí ele fala, cara, eu levo uma vida limpinha, eu sou um cara bacana, né, eu vou dar mais ou menos na média. Né? E quando sai o resultado, e aí você vê a cara do cara, porque eu também ficaria bastante abalado. Eu ficaria abalado se eu fizesse um teste de rotina e descobrisse que, sem ter culpa nenhuma no cartório, sem ter feito nada esquisito, né, de repente eu estou com a minha saúde comprometida para o resto da vida. Né? O cara percebe que para vários PFAs o índice dele está na média. Para um dos PFAs, o índice dele está muito acima da média. Já está entrando numa faixa daquelas que sim, você vai ter que prestar atenção e monitorar a sua saúde, porque você pode sim ter problemas. Aí o cara fica assustado, fala, o que eu fiz? Né? E aí, o que eu comi? Né? Em suma, como você pode se contaminar com PFAs? A contaminação muitas vezes é ambiental. Né, pode estar. O Teflon, até que, de novo, o Teflon acho que é o menor dos problemas, porque o Teflon em si é inerte. Né? O que acontece é que muitas embalagens, elas para serem impermeáveis, impervious, como eu já falei para vocês, para elas serem impermeáveis ou para elas durarem mais, elas usam um monte desses forever chemicals. Aliás, não são 1 ou 2 ou 3, são 14 mil substâncias diferentes, tá bom? A criatividade humana é um espetáculo. Então, se você pediu a comida lá e veio o hambúrguer num papelzinho ali que curiosamente não fica engordurado, ele não fica engordurado porque ele está coberto de PFA e esse PFA foi parar no seu hambúrguer. Se você pediu uma pizza numa caixa que misteriosamente também não fica, sei lá, não começa a se decompor com a umidade, é porque a caixa da pizza também tem PFA. Se você, cara, então assim, se você comprou pipoca de micro-ondas, parece que pipoca de micro-ondas é absoluto campeão dessa coisa de PFA, porque, primeiro, o produto fica lá dentro um tempão, né? Vai saber quanto tempo vai ficar na geladeira, ou seja, onde for no armário, a pipoca em contato com a embalagem, e a embalagem tem um monte de PFA para segurar a gordura. Certo? Aí ainda para completar, você aquece isso no micro-ondas, né? Então isso volatiliza e vai parar, obviamente, na sua pipoca. Pipoca de micro-ondas é um absoluto horror. Eu falei, pô, mas eu não como tanta comida assim e tal. Bom, o que será que aconteceu? E aí ele falou, pera, onde você morou nos últimos 10 anos? Ah, nos últimos 10 anos eu estava morando nos Estados Unidos, nessa região. Ah, peraí, as organizações ambientais têm mapas da contaminação, né, da água, dependendo do CEP em que você mora, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Europa, tal. Onde você morava? Ah, eu morava ali. Olha, ali a água que você toma da torneira, que o americano muitas vezes toma água da torneira, dependendo de onde vem a água, se essa água estiver perto de uma base militar ou de um aeroporto, eu já vou falar por que do aeroporto, provavelmente essa água está contaminada. Então, uma das possíveis fontes de água de um lugar por onde ele morou durante, sei lá, 7 anos, ela tinha um índice, sei lá, 6, 7, 8 vezes acima do permitido. Ele falou, puta água que eu bebia. Ah, será que é isso? Mas espera, mas quanto que é isso? Tá bom. O problema é que é cumulativo. Então, se você ficou 10 anos tomando alguma coisa que tinha um pouquinho, isso foi acumulando ao longo de 10 anos. Isso talvez explique por que ele já estava com o sangue, ou com todo, né, o seu organismo tomado por PFAs. Não é uma notícia boa. Tanto que ele vai falar com o médico ali, ele fala, e agora o que eu faço? Eu falo, olha, esse não é o maior risco que você tem de eventualmente ter algum tipo de câncer. Então, assim, se você quer ter menos câncer, aí parece aqueles mandamentos do radinho, olha, durma melhor, faça exercício, não fume, não beba, não é? E aí vai monitorando, cara, porque agora não tem como tirar isso de você. Parece que a única maneira de você baixar o PFA do seu corpo é se você fizer uma transfusão, né, se você doar o seu sangue, o que também não é muito legal, porque você está mandando PFA para o sangue dos outros, não é?
Mas a questão para mim foi bastante perturbadora, porque aquilo que foi, em princípio, uma inovação disruptiva, né, num certo momento o risco e o impacto ficaram claros e os envolvidos sentaram em cima e fizeram lobby e geraram conteúdo falso simplesmente para bater o bônus e continuar ganhando muito dinheiro em cima da saúde pública. O problema é que mesmo que a gente parasse hoje, né, de produzir PFA, o que eu acho bastante improvável, né, isso está no meio ambiente, isso está na água da chuva, a água da chuva cai com PFA. Se você for para o Ártico e tirar o sangue de um urso polar, eu não sei exatamente como, não recomendo, não é fácil com o seu próprio risco, você vai encontrar PFA. Você vai encontrar PFA num bebê, porque quando uma mãe consome alguma coisa com PF, com Forever Chemical, isso passa pela placenta. Então o bebê já nasce, coitado, nem deu tempo do cara escolher o que tem que fazer da vida, ele já nasce contaminado por PFA. Nós estamos num planeta, um planeta contaminado por PFA, porque eu não sei. E aí eu fico aqui, uma coisa que vocês sabem que tem me intrigado bastante, porque uma coisa sei lá, quer dizer, a humanidade ser basicamente como um adolescente, né, que começa a criar problemas cada vez mais complicados e que não consegue resolver sozinho. Essa é a primeira questão. A segunda questão, sim, alguns problemas a gente, de repente, não tem ainda um instrumental. Alguns problemas a gente tem um instrumental, mas a gente é impervious, a gente é impermeável a alguns tipos de informação. A gente não quer saber, a gente fecha os olhos, a gente não quer abrir mão, a gente vai achar que isso nunca vai acontecer com a gente vai eleger candidatos completamente retrógrados. Então, só para completar esse circo, toda essa coisa medonha, o que acontece, adivinha, o governo Trump está tentando simplesmente relaxar ou abolir os limites de PFA na água. Por quê? Todos sabemos que isso é cumulativo. Todos sabemos que isso é tóxico. Por quê? É para dar dinheiro para alguém ou é simplesmente por birra com as questões ambientais ou é porque simplesmente o cara é um emissário do mal? Eu não tenho a menor ideia, mas é isso que está acontecendo. O país mais avançado do mundo, né, que poderia eventualmente ser o pioneiro, né, em algum tipo de ação ou responsável com relação a isso. Puxa, na década de 70, foi década de 70 que a gente conseguiu, acho que, como é que chama aquele... Foi em Munique, agora Montreal, né? Foi em Montreal que a gente conseguiu, vamos banir outro composto desses de flúor, né? Que é o CFC, que era os gases de geladeira, vamos parar de usar gás CFC porque isso está abrindo um rombo na camada de ozônio. A gente conseguiu isso lá atrás, mas vai ver que naquela época não tinha grupo do Zap, não tinha algoritmo do Facebook, né? Não tinha TikTok, não tinha, sei lá, não, na verdade o que tinha eram empresas botando um dinheiro louco, gerando conteúdo falso. Então já tinha assim. Acho que o que não tinha acontecido ainda é essa polarização medonha, né, e que fez com que simplesmente a burrice, que antes era um fenômeno aparentemente individual, inofensivo, ela se articulasse, né, virasse um polímero de burrice, né, um filme bacteriano de burrice, e agora a gente está correndo o risco não só de não conseguir fazer nada a respeito, mas de pôr tudo a perder. Mas para a gente encerrar o Radinho de hoje num tom, né, um tom à altura, né, dessa conquista da cientista Mariângela Hungria, eu quero, por uma extrema coincidência, eu acabei vendo agora de manhã um vídeo curtinho, acho que foi no Facebook, o algoritmo que acho que falhou, né, ele resolveu mostrar alguma coisa útil. Era uma cena de um programa que eu até que gosto bastante, é do Stephen Colbert. Ele é um daqueles apresentadores, daqueles shows noturnos na televisão. Ele é um cara sofisticadíssimo, inteligentíssimo, né? Ele tá ali todo santo dia tentando mostrar os absurdos do governo Trump, etc. e tal, mas aí ele tinha um trecho de uma entrevista com uma celebridade. Não, sei lá, não é nenhum Kardashian, se é assim que fala esse nome, não era ninguém com peito ou bunda, ou seja, mas era uma celebridade do mundo raríssimo, que é o Brian Cox. O Brian Cox é um divulgador de ciência inglês, um cara super inspirador, né? Tá em toda parte, tem vídeos, documentários, a gente já falou bastante dele aqui, faz livros e tal, e ele estava no Stephen Colbert, num talk show, quem diria?
E aí ele falou, olha, eu trouxe uma coisa para mostrar para você. E aí ele era uma foto do céu, cheio de estrelinhas, cheio, realmente cheio de estrelinhas, mas muitas estrelinhas. Ele falou, olha, bom, o que a gente está vendo aqui, estrelinhas? Ele falou, não, na verdade essa é uma foto do James Webb, se eu não me engano acho que é do James Webb, agora posso estar confuso, não sei se é o Hubble ou o James Webb, mas tanto faz. Isso que você está vendo aí é um pedaço muito pequeno do céu. Imagina a Lua, imagina o que está atrás da Lua e você não está vendo, tá bom? Então esse é um pedaço do céu do tamanho do que está atrás da Lua. Uma manchinha no céu, certo? A Lua não ocupa tanto espaço assim no céu. Então imagina o que a Lua está cobrindo. Então o telescópio está mostrando justamente o que a Lua está cobrindo, mas você não enxerga porque afinal nós temos alguns limites, se for em São Paulo você nem a Lua você vê direito, mas esse telescópio, uau, tem tudo isso num pedaço tão pequeno do céu, tantas estrelas. Eu falei, não são estrelas, meu caro, isso são galáxias. Tem uma estrela só na foto, por coincidência, que você consegue identificar claramente. O resto, todos os pontinhos luminosos, meio avermelhados, meio azuis, meio alaranjados, tal, são galáxias. Cada uma delas com centenas de milhões de estrelas. Cada estrela dessa com dezenas ou mais de planetas. E aí você olha e você fala, uau, isso é um buraquinho no céu. Então isso, para onde você olhar, tem tudo isso. Essa foto acho que tem milhares de galáxias. Imagina, no total, quando você tem centenas de bilhões de galáxias. E aí ele fala, eu acho isso, de uma certa maneira, um pouco aterrorizante, um pouco, sei lá, tira um pouco o fôlego, porque se sente... nós não somos, nós somos um sopro, nós somos simplesmente uma poeirinha nessa bagunça toda. Mas ele falou, olha, mas tem outra perspectiva aí que é o seguinte, que a gente saiba, por enquanto, deve ter vida por aí, mas a gente não sabe em que pé que está essa vida. A vida é um fenômeno que a gente está cansado de falar aqui no radinho, que ela aparentemente se autoproduz, que é uma coisa sensacional, mas nesse momento, nós somos, que a gente saiba, nós somos o único lugar nesse universo com centenas de bilhões de galáxias, com cada uma com centenas de bilhões de estrelas, somos esse universo inteiro que, na verdade, começa com hidrogênio, tudo começou com hidrogênio, o átomo mais simples possível. Nós somos feitos do mesmo hidrogênio, mas nós somos esses filhos do hidrogênio que, por conta da ciência, a gente consegue entender como o universo inteiro, como o resto do hidrogênio, como o resto do hidrogênio funciona. Nós somos criaturas feitas de hidrogênio, vira outras coisas depois, mas somos filhos desse hidrogênio, é um hidrogênio que consegue entender o sentido de todo o resto. Uau, eu achei isso bacana. É claro que existem outras narrativas para pôr sentido nessa coisa toda, envolvendo velhos misóginos que trabalham 6 dias por semana e depois desaparecem, mas eu acho a visão do Brian Cox, não só a visão dele amplificada por um instrumento que, na verdade, é um instrumento que foi criado por um esforço coletivo, transnacional, de pessoas ali que, como a Mariângela Hungria, estão pensando não no próprio bolso ou no bônus, mas estão pensando em ampliar a dignidade da experiência humana. Eu acho que essa história me comove mais. Então, parabéns, Mariângela Hungria, espero que ela... Eu vou tentar passar o link desse episódio para ela. O Brasil agradece, o planeta agradece, e muito obrigado para sua avó, que conseguiu mudar a história de um país com um livro. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.